conversando, daí as pessoas vão chegando e vão entrando. Vão entrando, né? Também, né? Até para valorizar quem fez o esforço de estar aqui no horário. Exatamente, vamos começar. Então vamos começar. Primeiro, boa tarde. Eu vou começar lendo um texto que eu fiz para pensar mesmo, porque é um texto que na verdade é cheio de questões e com poucas certezas, mas são questões jogadas ao ar para depois a gente poder desenvolver com as convidadas. Então vou lá. O crítico que está vivo é aquele que já determinou para si mesmo o que o teatro poderia ser e que ousa questionar essa fórmula a cada vez que toma parte em um evento. Essa citação é do Peter Brook. Quando um crítico teatral analisa uma obra artística, ele a traduz, cria documentos sobre o trabalho, desvela sentidos, revela a trajetória do artista e o contextualiza no seu tempo. Ele conta uma história. O alcance de um texto crítico é muitas vezes maior do que o alcance da própria obra, pois pode ser mais lido do que a peça vista. Pode determinar a participação em eventos de grande valor, mobilizar público, apoios financeiros, seleções em curadorias. Ele coloca a peça teatral em relação com o mundo, criando teias de conexão através dos filtros de sua análise. A imprensa, com sua produção jornalística que enreda a peça, sobrepõe camadas da criação. Pois a documentação de uma peça teatral, vídeos de registro, fotografias, reportagens, entrevistas, além do que é guardado na retina do público que vê, é tudo que o trabalho se torna depois de estar no palco. E é o que permite que as questões da peça vão para além do espaço cênico. Como então criar novas lógicas de estruturação para olhar, criar, ver? O olhar do crítico é a sua matéria fina. A análise de uma obra é sempre um recorte sobre o ponto de vista do analisador. Sendo assim, como será possível fugir de um olhar idealista sobre a peça? Como atuar no mundo de maneira clara e direta, sem se cobrir da alcunha de um juiz autodesignado? Como é possível compor um texto sem permitir que o protagonismo caia sobre quem o analisa? Como dar espaço para a peça existir? Que tipo de autonomia é essa que está implicada na prática da escrita sobre teatro? O crítico de teatro é, ao meu ver, uma pessoa de teatro. Ele produz significado como qualquer outra competência da especificidade do fazer teatral. Elabora a peça depois da materialidade dela, é responsável pela dramaturgia continuada do trabalho, que só se completará com a dramaturgia do espectador. Então, como atrair uma plateia com os vocabulários que estão sendo criados pelos propositores da obra? Como nós, artistas, podemos alicerçar o trabalho de quem escreve? O estreitamento entre artistas e público, entre artistas e críticos, é necessário? Se sim, de que modo ele pode se estabelecer? A criação teatral é composta de uma tríade viva. A obra é a documentação do artista, a criação a crítica da obra, a criação, e a recepção do público, a criação. E o espaço entre essas relações diz respeito às nossas práticas. Como o trabalho do artista e de quem olha é recheado de subjetividade, nunca haverá um veredito determinista. Então, como que é possível valorar uma obra? Como apresentar descrições de aspectos objetivos que deem sustentação aos seus argumentos em um campo tão subjetivo? O crítico ilumina uma obra e é por ela iluminado. Eu acredito que é nessa potência que a criação se faz, em movimento, com matéria bruta e fina, muito trabalho, prática, com o invisível e sobre o amor. Com esse texto eu abro a mesa. Quero dizer que a mesa ela integra um projeto da Obragem que chama Identidade e Atuação, que é um projeto que essa ação que está acontecendo agora é só uma das, então vão acontecer coisas até o final do ano. Inclusive a peça As Tramóias de José na Cidade Labiríntica, que tem hoje o último dia de apresentação. Queria agradecer às jornalistas, Luciana, Beth, Helena, obrigado. Agradecer vocês que vieram, se inscreveram. Dizer que para a gente da Obragem tem sido esse exercício de pensar a relação entre teatro e jornalismo é fundamental e crucial e urgente.
Eu vou começar então apresentando as pessoas da mesa. Vou começar com a Helena. A Helena Carnieri, que é jornalista formada pela Universidade Federal do Paraná. Ela se especializou nas áreas de economia e relações internacionais, áreas que cobriu pelo jornal Gazeta do Povo. No mesmo veículo, faz a cobertura de artes cênicas desde fevereiro de 2011. Cursou como aluna especial as disciplinas de História da Crítica, Teoria do Teatro, Estudos Culturais e Transmedialidade do mestrado em Estudos Literários da UFPR. Beth Nespoli é jornalista e doutoranda em artes cênicas na Universidade de São Paulo, USP. Durante 15 anos, entre 1995 e 2010, escreveu no Caderno 2, o suplemento cultural do jornal Estado de São Paulo, como repórter especializado em teatro e, a partir de 2003, também como crítica teatral. Realizou a cobertura de diversas edições de festivais internacionais de teatro, foi jurado do Prêmio Shell e da Associação Paulista de Críticos de Arte, a PCA. Tem artigos publicados na revista Sala Preta, da USP, no livro Próximo Ato, e na revista Subtexto. Luciana Romagnoli é jornalista, crítica de teatro e mestranda em artes cênicas. Ela se formou na Federal, fez especialização em leitura dramática e teatro pela UTFPR. Iniciou sua carreira jornalística na Gazeta do Povo, onde atuou por 4 anos. Foi também repórter e redatora do jornal O Tempo, em Belo Horizonte. Em 2012, integrou a comissão de seleção do Festival de Cenas Curtas Galpão Senior e participou como crítica convidada e mediadora desses debates. Atualmente é crítica colaboradora da revista eletrônica Questão de Crítica, pela qual ministrou, em 2011, uma oficina de crítica de teatro no Rio de Janeiro. Então, todos apresentados, eu vou começar passando a palavra para a Helena. Então tá, eu vou fazer mais uma introdução, mesmo para o que elas vão falar depois. Eu trabalho na Gazeta do Povo, né, como o Fernando falou, e um grande desejo que eu tenho ali é sempre de saber para quem que eu estou escrevendo, né? Até conversando com a Lu, ela disse que isso também é sempre um mistério para ela. Então eu queria saber, gostaria muito de saber quem são vocês, né? Quem é estudante de teatro? Sei. E quem é artista, né? Da classe artística em geral. Tem algum estudante de jornalismo? Não. Então tá. Então, como o Fernando falou, eu comecei em outras áreas, né? Na Gazeta desde 2004. E trabalhei na televisão antes, também na área geral. E cobrindo, então, áreas de economia internacional. Eu estava bem distante, né, do caderno de cultura, às vezes não tinha nem tempo de ler, apesar de ter o interesse. Então, foi para mim bem feliz quando eu pude ocupar essa vaga que eu sempre tive interesse, né? Mas eu sinto sempre que eu estou com um pé lá ainda, assim, então meu maior acho que a vantagem que eu trouxe disso para agora, né, para o caderno cultural, é sempre estar tentando ter uma noção se o público leitor tá entendendo, né, se eu estou sendo claro o suficiente, até porque agora buscando, né, mais recursos, conhecer mais do teatro, nem sempre os textos são claros para mim, né? Então, isso acho que é uma coisa que me favoreceu ali na cultura, de poder buscar essa clareza. Nem sempre é fácil, né, como a Beth falou também. E então estou sempre procurando fazer deixar em equilíbrio, né, o texto. Se eu estou falando com um leigo ou com uma pessoa que já conhece teatro, não sei quantos são leitores da Gazeta aqui. Alguém lê a Gazeta? Obrigada. Tá. E assim, vocês podem imaginar, né, tem muitos grupos em Curitiba e a gente tem muito pouco espaço, né? Na cultura, geralmente, a gente tem 3 páginas para tudo que tem de cultura em Curitiba e tem dias até que não sai nada de teatro, assim, então a gente tem uma divisão semanal, né, de espaços e eu também sou uma só, né? Não consigo atender todos os grupos que me ligam. Então, isso até é um recado que eu queria deixar. Sabe o que é isso? Todo mundo
que trabalha essa área. Até uma coisa que eu queria deixar, assim, que às vezes acaba se favorecendo a pessoa, quem é mais profissional, né? Quem envia as coisas mais completas, fotos em alta resolução, né? Às vezes a gente tem muito problema com essas coisas técnicas, parecem bobas, mas que é muito importante para a tarefa do jornalista, né? E outra coisa que é uma dificuldade diária é entender, né, qual é o papel ali da crítica, né? Então, até não sei se vocês puderam ler ontem, a gente publicou um especial sobre a crítica teatral, né? Falando sobre esse novo papel do crítico, né? Se no passado ele já foi um juiz, né? Tentando entender se as técnicas estão bem aplicadas, se a peça está bem feita, ou até como uma amiga minha engenheira me falou um dia, estava muito mal ensaiada a peça que eu fui ver. Então, existem 1001 visões, né, do teatro, e acho que o papel do crítico é esse de dar uma visão a mais, uma visão privilegiada, né, espera-se. E isso que eu falei, né, do profissionalismo é importante. Então acaba sobrando pouco espaço para a gente dar a nossa opinião. Por isso eu gostei bastante que surgiram agora esses blogs, né, do Fernando, que está ali, da Silene. Você é Silene? A gente conversa há muito tempo pela internet. Porque assim, até eu confesso que eu tô aproveitando o pouco espaço que tem para, até às vezes como uma desculpa para esperar um pouco, que faz só 1 ano e meio que eu estou na área. Então, para formar um pouco mais a minha visão, o meu olhar, e nem sempre estou emitindo opiniões, né? Mas que bom que eles têm assim, esses espaços mais pessoais para poder dar a cara para bater, né? Fazer textos bem mais subjetivos. Apesar de que um tanto de subjetividade está sempre presente, né, no nosso trabalho, seja jornalismo de economia ou de cultura. Acho que a gente vai precisar recuar as cadeiras. Será? O que você acha? Vamos ver. Dessa vez não chegou. Mas se o pessoal sentar aqui, não vai atrapalhar. Fica pertinho. Então tá. Ainda bem. Então tá, eu só queria terminar dizendo que eu tenho essa visão, né, cobrindo o teatro ali no Caderno G, de formar, atrair novos leitores para o jornal, né, por causa do interesse na área, e também novos frequentadores do teatro. Acho que é possível, né? Então depois acho que vai ter um espaço para perguntas, Sim, né? sim. A gente está fazendo Primeira fala, nós né? combinamos aqui um esforço de falar o mais curtinho possível para a gente poder depois dialogar com vocês. E eu já pedi a ele para me buzinar. Eu vou passar do tempo. Tá. Então agora eu vou passar a palavra para a Luciana Romagnoli. Boa tarde. É bem importante, assim, é até afetivo para mim voltar aqui para Curitiba, poder falar com vocês, convite do Fernando, então eu agradeço o convite da Dobragem, que eu trabalhei por 4 anos aqui em Curitiba com teatro, né? E muitas vezes fui buscando esse caminho da crítica do teatro aqui, comecei aqui, agora eu estou em Belo Horizonte, mas sei que aqui a situação, pelo menos na história recente, é da inexistência de uma crítica de teatro, de fato. Eu mesma me inseri nesse contexto e, além de tudo, a gente só tem um jornal, também um jornal que tem canais de cultura. Então a gente é colocado nesse contexto de não ter um espaço e ainda pessoas que não têm preparação, que não têm formação, ocupam esse pedacinho de espaço que tem. Foi o que aconteceu comigo. Né? Embora eu quisesse fazer, eu me interessei, eu fui atrás, comecei, como vocês sabem melhor do que ninguém, e alguns grupos foram bem importantes para mim nisso, sem ter nenhum referencial, sem ter base, sem ter formação, sem ter a Beth fala de ferramentas de análise, as ferramentas de diálogo. Não que eu tenha agora, mas a gente está em formação e vai melhorando nisso, né? Mas, então, assim, o espaço aqui em Curitiba é muito, muito, muito delicado, porque realmente não existe essa figura do crítico estabelecido. Se não existe nenhum, que seria complicado, como a Beth fala, às vezes, um lugar de poder,
Existe um já é ruim, né? Tem um só lugar do poder, mas não existe nem esse. Não existe ninguém aqui em Curitiba que tenha assumido essa função do crítico de teatro. E o problema disso é que aí os artistas, e muitos de vocês são, também não assumiram essa possibilidade. Então, o tempo que eu passei aqui foi um tempo de embate, né? Um embate muito bom, eu tentando descobrir o que eu podia fazer, os grupos tentando achar também que diálogo era esse, mas eu acho que mesmo depois que eu fui embora, foram 4 anos, eu ainda vejo isso aqui. Eu vejo uma cena teatral que não concebe o crítico como parte dela, o crítico de teatro como parte dela. E isso eu acho muito delicado, muito grave. Isso, de alguma maneira, precisa ser mudado por vários caminhos possíveis. Mas agora eu estou em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, além de ter mais grupos do que aqui, mas aqui já tem uma quantidade enorme, tem mais jornalistas e mais jornais. E lá eu percebo que, de alguma maneira, com toda a restrição que a crítica tem, falta de espaço, não sei o quê, lá está inserido, lá faz parte. A crítica triangula com os artistas e com os espectadores num pensamento sobre teatro, numa prática de teatro. E é isso que eu acho que não tem aqui, em Curitiba ainda. E se eu puder, de alguma maneira, ajudar que isso tenha, eu vou fazer. Por isso eu acho super importante o que a Obragem está fazendo. E eu acho que vocês precisam buscar isso. A primeira coisa que eu acho mais importante, voltando para a cidade aqui, é dizer isso. De buscar como é que a gente consegue inserir a crítica no processo de vocês. Isso pode vir dos artistas. Se os jornalistas nem estão aqui, né? A Helena fez a pesquisa e a gente nem tem jornalista aqui, se eles não estiverem interessados, isso pode vir dos próprios artistas, de criar seus espaços e de criar lugares de interlocução para exercitar a crítica. Isso acho que era a primeira coisa que eu queria dizer, de tentar inserir ela mesmo como parte do ciclo de vida do teatro. E aí, o que a Helena lançou de pergunta é que crítica, que papel de crítica, que lugar de crítica, né? Se o impresso não tem espaço para aprofundar, a gente vai para os blogs, a gente vai para os espaços online. E tem os novos blogs aqui, então reconheço que existe um movimento aqui em Curitiba para se criar, existe a demanda, existe a vontade, existem os artistas que a gente senta para conversar e percebe que falta, existe gente tentando começar a fazer, mas a coisa ainda não se estabeleceu e ela precisa ser pensada para que não seja no despreparo, para que não seja da forma leviana. Às vezes não tem jeito, porque às vezes não está ninguém com formação, ninguém com material, ninguém com matéria-prima ainda. Mas a gente precisa buscar sair desse lugar do leviano e do despreparo para encontrar um diálogo de fato que fortaleça a nossa cena teatral da cidade. E aí, o crítico pertence a esse mundo. O crítico não é, embora ele seja sempre o olhar de fora, ele como espectador é o olhar de fora, ele pertence a esse mundo. E uma das perguntas que o Fernando lança de quanto se aproximar, né? Se aproximar o suficiente para saber quais são as questões que envolvem, né? Qual é a questão que o Ricardo tem quando cria o espetáculo? Se eu não entender minimamente o que está em jogo ali, eu não vou conseguir nem começar a dialogar com ele. Então eu acho que tem que ter esse tipo de aproximação, pelo menos, de a gente tentar conhecer os artistas da cidade, conhecer os grupos, conhecer quais são as questões que importam a eles, para a gente poder começar um diálogo e a crítica, de fato, pertencer àquele meio cultural, como ela deveria ser. E aí se coloca a ideia uma ideia que não é nada nova, mas que é tão importante, que é da crítica estar em crise. A crítica em crise é essa ideia de que já não servem modelos que existiam, talvez, de crítica, mais fechados. Como já faz décadas que o teatro explodiu tanto as suas formas, as suas linguagens, a gente não dá conta de fechar, fica todo mundo tentando achar um conceito que abranja e não consegue. A crítica ela também não consegue mais ficar nesse lugar fechado de um modelo. A gente tem algumas escolas de crítica que vão, às vezes, ser mais textocêntricas, ou passar, teve uma fase que a gente passa pelo texto, depois o diretor, depois fala dos atores, em seguida do cenário, figurino, iluminação, e você vai meio que dando uma checklist das partes do espetáculo como se elas fossem desmembradas entre si, né? Tem alguns modelos de crítica ainda que, embora já não funcionem mais com o tipo de produção que a gente tem hoje, elas tentam se impor, elas tentam colocar uma régua prévia para uma produção que é completamente
bastante diversa, que não se fecha num espaço, mas a gente ainda vê isso muito, quando tem a crítica. E aí tem a Daniele Ávila, que vocês conheceram aqui um pouco, quando ela veio fazer o Cenas Breves, ela veio como crítica, ela tem uma questão de crítica, que é esse espaço que lá no Rio está tentando fazer uma revolução, porque o Rio é um dos lugares mais complicados, né? Além de ter a Rede Globo ali muito forte, só tem o jornal o Globo, que é a Bárbara Eliodoro, com uma crítica que tem um modelo muito fechado, a Tânia Brandão tá repetindo um pouco isso, e a questão de crítica veio de gente da teoria teatral para tentar subverter isso e encontrar outras maneiras de fazer crítica. E eu empresto dela uma classificaçãozinha básica, mas que eu acho tão boa, de crítica política e crítica polícia. E aí ela fala assim, o que a gente tem muito é a crítica polícia, que é a crítica do lugar da autoridade, que é a crítica do juiz, né, que você vai, eu no meu investida da autoridade de crítica, às vezes da autoridade de um jornal, eu vou lá e posso validar aquele objeto, dizer se ele é bom ou ruim, principalmente porque é nessa categoria que está, e indicar um caminho único. Às vezes, isso não é um Shakespeare bem feito, isso não é... A ideia do bem feito, inclusive, está dentro desse tipo de pensamento. E um outro entendimento, que é o entendimento da crítica política, que é o que a questão de crítica está tentando fazer lá no Rio, e eu acho que estão fazendo muito bem, que é buscar é exatamente isso de você interferir e participar das construções de sentido. E aí você buscar outros diálogos, e é muito mais incerto, é muito mais instável, mas é tentar fazer questionamentos e fazer conexões, se colocar nesse lugar. E aí você não é uma crítica do lugar da autoridade, porque não é uma crítica que acha, que sabe como o espetáculo deveria ser, nem que tem um modelo prévio, nem que parte tanto assim de um lugar de indicação para consumo também, que é o que acontece muito. E aí essa crítica, fora desse modelo, ela se baseia, por exemplo, em algumas ideias de... Tem uma ideia de um autor chamado Rancière, que eu não sei se vocês conhecem. Ele fala do espectador emancipado e fala do crítico ignorante. O espectador emancipado, o crítico ignorante é aquele que ele não tem, de fato, ele não sabe mais sobre o espetáculo. Ele não sabe como o espetáculo deveria ser, ele não vai se colocar no lugar de explicar para os outros, explicar para o público, inclusive, olha, o espetáculo é isso. Não, ele tem que se colocar sempre pelo menos no mesmo nível de compreensão e de entendimento do que quem está fazendo e do que quem está lendo, porque ele está construindo o conhecimento junto. Aí eu acho que eu tenho aqui para explicar melhor do que o próprio Rancière fala. O crítico explicador é aquele que aborda os objetos de arte de acordo com determinados critérios, como no regime poético das artes. O crítico explicador é, portanto, aquele que tenta aplicar critérios prévios a uma obra, quando essa obra propõe seus próprios critérios. É aquele que procura, por exemplo, uma adequação ao gênero, quando o gênero não é mais uma questão para a feitura da obra. Para identificarmos uma situação como essa, sob o prisma da crítica de teatro, podemos mencionar termos característicos do pensamento do crítico explicador: adequado ou inadequado, correto ou incorreto, acertado ou equivocado e assim por diante. A verificação feita pelo crítico explicador é de uma conformidade com um padrão de qualidade ou de um protocolo de procedimentos. Então, assim, eu acho que quando ele fala de expectativa, isso é uma das coisas que eu sinto no trabalho de jornalista e crítica em informação, mais difíceis e de grande desafio, mas que eu acho assim, mais importantes também. E eu vejo isso em vários colegas meus, e claro que em mim também, porque a gente sempre tem. Como é que eu me coloco diante de uma obra que é uma coisa desconhecida para mim? E cada um aqui tem um jeito diferente de criar. Eu fui ver espetáculos de vários de vocês, né? Como é que eu, que já parto só do que eu conheço, só do que eu tenho, só do que eu sou, do que eu vivi, vou me colocar diante dos trabalhos de vocês, que são completamente diferentes entre si, e vou tentar criar um diálogo com isso. Acho que a primeira coisa é... Eu vou ser subjetiva? Vou, porque a crítica é um gesto meu para o mundo, mas eu não posso parar no subjetivo, eu não posso ficar nisso, eu não posso ficar só nas minhas impressões, eu não posso ficar só me deixar que
eu apareça mais no texto, eu apareça mais naquele diálogo do que a obra em si. Eu tenho que tentar criar alguns canais, abrir algumas portas. E aí tentar achar quais são as questões daquela obra. Qual é aquela micropoética, quais são as particularidades daquilo. Pelo menos é o que eu tento fazer, eu sei que é difícil, às vezes eu não consigo, mas eu tento fazer. Quais são as particularidades daquele... quais são as conexões, as questões, as reflexões, as estratégias daquela obra para eu poder partir daquilo e falar daqueles princípios e não aplicar alguma coisa prévia que eu tenha, de uma noção prévia que eu tenha do que é teatro ali. E isso é difícil porque é um deslocamento, né? um exercício de alteridade, mas eu acho que isso é o grande desafio de a cada texto que a gente vai escrever, a cada espetáculo que a gente vê. Como é que eu posso abrir umas portas? E aí, entre o crítico político e o crítico polícia, essa é uma das diferenças. Uma ideia de polícia é uma ideia de que tivesse um jeito certo de fazer, você vê se aquilo funcionou ou não. A ideia da política é uma ideia de que, não, que você vai abrir um dos caminhos possíveis, ou alguns dos caminhos possíveis para aquela obra. Então eu não tenho essa autoridade toda. Eu tenho um lugar importante, que é um lugar de articulação de sentido e de pensamento sobre teatro, mas eu não tenho um lugar de julgamento, eu não tenho um lugar de definir se aquilo é bom ou ruim. Cada vez está mais difícil para mim no final do espetáculo, quando me perguntam se eu gostei ou não, de responder isso. Porque eu começo a passar por outros lugares. Veio no Festival de Curitiba Júlia, da Cristiane Jataí. Não sei se alguns de vocês assistiram ou ninguém viu, mas era um espetáculo que um crítico colega meu saiu dizendo que era péssimo, horrível, não gostou. Okay. Eu vejo uma porção de falhas ali, mas aquele espetáculo ele me provoca tantas questões sobre representação, sobre as linguagens, sobre a atuação. Ele me coloca tantas questões que aquilo para mim é muito mais importante do que eu dizer é bom, é ruim. Não sei responder assim. E eu acho que é um pouco esse lugar que o crítico tem. Seria bom se o crítico procurasse, de poder, então, tentar pensar a respeito da produção, tentar articular com as outras coisas que são feitas na cidade, acompanhar de perto os grupos para que tenha uma noção da continuidade do trabalho. Aí eu vou ver depois num outro espetáculo, em um outro, e assim eu consigo ir entendendo qual é o caminho de investigação daquele grupo, as escolhas que eles fazem, e tomar cuidado para não criar uma expectativa de que seja sempre por aquele caminho, porque senão o grupo rompe isso e eu não dou conta de olhar para aquilo. Então acho que o mais importante nesse sentido é ter um olhar aberto, um olhar curioso, um olhar interessado, um olhar generoso, que é uma coisa que a Beth fala, para você ver o que está diante de você, antes de qualquer coisa. Muito interessante. Um minuto. Eu vou te dar um bônus. Eu posso ir além do próprio... Se eu começar alguma coisa aqui agora, acho que eu vou passar de um minuto, então eu posso ir além na discussão, na conversa, tá bom? Beleza, vou passar para a Beth, então. Eu vou também, estou com os papeizinhos aqui para tentar não me perder muito, mas vou tentar não ler. Não, você não se perde, você é ótimo. Eu acho assim, a primeira coisa que eu falei, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando muito o que falar. Eu falei que a primeira coisa que vem, assim, é isso, né? Paradigmas, categorias de pensamento, ferramentas de análise, critérios. É uma porta de entrada para você pensar a crítica. A outra, a formação dos críticos, modelo, isso que a Helena falou. Eu acho que todos nós acabamos entrando no jornal assim, fazendo uma formação, ao mesmo tempo na marra, ali na prática, sofrendo, com medo de escrever, com medo de não ter ferramentas, isso faz parte. Ao mesmo tempo, eu acho que todas as teorias, desde Aristóteles, elas sempre vêm para a cena, elas vêm a partir da cena, elas vêm em cima de uma cena. E o perigo é que depois elas viram uma fórmula do crítico, e na verdade a cena está sempre mudando, né? Então, claro que é importante você conhecer as teorias, mas a gente vai ter sempre que enfrentar o espetáculo com todas as nossas limitações de crítico. Era uma das possibilidades que eu deixei para lá. Outra porta de entrada, as instâncias de poder.
Quer dizer, quando a gente discute a crítica, que crítica a gente está discutindo? A interlocução crítica com quem, aonde? A gente está discutindo a crítica que está num jornal. Porque ali tem uma instância de poder, mas às vezes essa instância de poder não está ocupada com uma interlocução crítica do jeito que a gente entende como esse diálogo crítico e tal. Então, o que a gente está discutindo? O que é a crítica? O que a gente quer? Né? Que tipo de crítica? Que tipo de interlocução? Eu estou fazendo uma pesquisa de recepção ao Vertigem, estou ouvindo o público, estou tentando fazer uma forma de dialogar, tentar entender o que o público construiu daquele espetáculo. E aí você vai vendo médicos, escreventes de justiça, eu estou falando com o engenheiro, com o arquiteto, e você vai vendo articulações, leituras incríveis. Então, exatamente de que a gente está falando? Outra porta de entrada. Deixei todas elas fechadas e tentei fazer uma outra coisa, que eu não sei se eu vou conseguir, mas assim, a partir de um autor que eu li muito recentemente, então para mim também eu tenho dúvidas, que eu acabei descobrindo, que a Luciana também está lendo esse autor e está gostando dele, que é um alemão chamado Hans Ulrich Gumbrecht. É o Brecht, né? Com Gum na frente. E assim, o que ele tenta fazer, eu vou tentar sintetizar aqui um dos capítulos desse livro. O livro se chama Produção de Presença. O sentido, como é que é? Não pode dar conta, é isso, né? Mas como é que é o nome exatamente? Ó, tá vendo? Já me perdi. Já me perdi. Sentido não. O que o sentido... Eu vou achar aqui. Mas, enfim, esse capítulo, a ideia dele, o pensamento dele, o que ele chama de metafísica, não no sentido transcendental religioso, mas o que vai além do físico, o que ele tenta discutir, ele faz uma espécie de... que eu vou tentar fazer uma síntese de um pensamento da humanidade, que ele pensa assim, os gregos e até a Idade Média, você pensava o mundo com materialidade e sentido. Você pensava o mundo como alguém que está dentro dele, que o conhecimento, de alguma forma, está no mundo. E você vai lidar com esse conhecimento a partir do que ele se revela no mundo e que você investiga esse conhecimento. E quando a gente chega lá no começo da Renascença, que vai dar no modernismo, é a primeira vez que o homem se vê como externo ao mundo. É a primeira vez que vem essa ideia de que eu produzo conhecimento. Eu posso produzir conhecimento me separando das coisas. A materialidade, o corpo ficou lá. E assim, é como se eu vou para esse corpo e a partir dele eu tenho que penetrar. Começa essa ideia da profundidade, da superficialidade, né? Eu penetro ali para descobrir o sentido que está atrás. E assim, eu tenho a ideia de que você pode identificar sentido, atribuir sentido, produzir sentido, também, e produzir conhecimento, né? Produzir sentido, também vem a ideia de que você pode manipular, que você pode transformar, a manipulação, ocultar, a ideologia, a transformação, tudo vem a partir do sentido. E olha só, ele está trabalhando o tempo todo com oscilação de sentido e presença. Por que isso é importante para a gente? Porque o teatro trabalha com isso, com essas duas coisas, com presença, com materialidade e com sentido que você faz a partir do pensamento. Ele fala que é a primeira vez que um homem se sentiu como uma entidade intelectual, aparece esse paradigma, que é o sujeito e o objeto. Parece meio esquisito, mas eu vou chegar lá na gente. Ele fala desse eixo horizontal, que são os objetos materiais, entre ele o corpo, e esse eixo vertical, que é o eixo que vem do sujeito, objeto e do sentido. A proposta é como se você passasse da espacialidade para a temporalidade. Você chega no auge disso, no cartesianismo, né, que é o penso, logo existo, e você chega, ele fala assim, por exemplo, qual é o ritual da igreja da Idade Média, do corpo e do sangue de Cristo? É a Eucaristia, alguma coisa que você come o corpo de Cristo. E quando você chega no calvinismo, isso já se separa, isso já vira só símbolo. Na Idade Média, também é nessa época do cartesianismo, desse começo da Renascença, por exemplo, que vem a ordem que você pode dissecar cadáveres. Até então não podia. Parece um detalhe, mas não é um detalhe, né? É quando isso já fica separado de você.
E depois que cai, você tem o auge do iluminismo, onde você acha que você pode dar conta de tudo pelo pensamento, pelo sentido. Você tem, por exemplo, ele fala isso nessa síntese que ele faz, o enciclopedismo, né? Achava-se que ia pegar todo mundo que conhecia alguma área, que ia escrever, e você ia fazer uma enciclopédia que seria o conhecimento máximo da humanidade juntado num só lugar. E começou a se perceber, quando esses textos começaram a chegar, que tinham divergências, que não eram bem assim, não era bem assim. Ainda assim se acreditou que as divergências, o que é o parlamento? Você junta pessoas que têm ideias diferentes, mas você acha que no parlamento a razão vai predominar e todo mundo vai acabar lutando por um interesse comum. Se acreditou nisso em algum momento e esse paradigma sujeito-objeto começa a cair. E começa a cair e a primeira coisa que faz é assim, você tem que começar a pensar como você pensa. O que o Gumbrich fala é que quando cai esse paradigma do sujeito-objeto, que você é capaz de pensar o mundo, que você é capaz de dar conta do mundo com o seu pensamento, mas quando cai isso, começa assim o Foucault, né? Você tem que pensar quais são as categorias de pensamento que você pensa. Porque você está pensando categorias de pensamento que não são suas, que são categorias históricas que vêm. Só que você começa, embora você... Deixa eu pegar isso aqui que eu estou... Embora você volte a duvidar, o que o Gumbrich diz é que esse paradigma do sentido não caiu. Pelo contrário, ele se enreda mais ainda. Então a gente sabe agora, na contemporaneidade, que a gente não é mais um sujeito dono de um pensamento. A gente sabe que a gente é atravessado por todas as produções de pensamento que nos antecederam e que convivem, o que a gente pensa que pensa é um pensamento que vem de muitos lugares. A gente sabe disso hoje. Mas a gente continua mais perdido ainda, que aí você fala, meu Deus, eu não tenho mais referência. Porque com o que eu penso? Com que paradigma? Se todos os paradigmas não são meus e estão todos misturados, como é que eu separo isso? É interessante você ver que, por exemplo, Artaud, no teatro, Artaud é alguém que pregou o quê? Vamos voltar ao corpo, vamos voltar... Né? Sempre tem... No auge do iluminismo apareceu Sade. Quem é o Marquês de Sade? Lá do século XVIII, é alguém que vai trazer toda a literatura dele para o corpo, que vai trazer a ação da vida dele para o corpo, que é evidentemente alguém que está se embatendo com o auge do iluminismo, com o auge do pensamento cartesiano, do penso logo existe. Isso acontece o tempo todo. Você pega agora, ainda tem Artaud, que tenta trazer isso para o corpo. O que o Brecht tenta fazer? O Brecht fala assim, não, você pensa o que te leva a pensar. Para e vamos pensar qual é o pensamento que está vindo para essa cena. São categorias de pensamento. O que o Gumbrich fala? Que a gente está demais nessa categoria só do pensamento, isso é descolando a gente da vida. Nós estamos descolados da vida. Mais do que isso, que a materialidade, ela tem alguma coisa que é dela. Quando você vai lidar com o seu próprio corpo, se você é um bailarino, você percebe quando é difícil, você não molda um corpo, ele tem alguma resistência que é dele. Se você vai carregar um negócio, você vê seu corpo lidando com uma resistência. Ele não está pregando que, gente, não vamos mais interpretar nada, o sentido não serve mais para nada, vamos agora todos... Não é isso. Mas é tentar um pouco entender que a gente trabalha o tempo todo com uma oscilação entre a presença, a materialidade, que vai te afetar, o mundo te afeta. E fala assim, se tudo se transforma tanto, por que parece tão igual algumas coisas? Por que, né, a violência, mas por que parece tão igual? Eu falo, talvez o que mude seja a nossa autorreferencialidade, a forma como a gente fala sobre o mundo vai mudando. Mas será que tem alguma coisa que não muda tanto como a materialidade? Por que eu achei que era importante? Parece que não tem nada a ver com o debate aqui, né? Mas por que eu achei que era importante isso? Porque eu acho que quando a gente vai fazer crítica, a gente está lidando com categorias de pensamento. Claro que a gente tem que conhecer, e assim, eu entendo, eu passei pela mesma coisa de Helena, eu acho que a gente chega no jornal e começa a fazer, tem que conhecer teoria, tem que correr atrás, a gente sempre sente não sabendo. E se você tem uma responsabilidade, se você não é leviano, se você acha que vai chegar lá, eu que achei isso da perna. Não, você está sempre preocupado em como é que você fala daquilo, que ferramentas, você está sempre
preocupado com isso. Mas o teatro é o lugar onde essa oscilação entre efeito de presença e efeito de sentido é muito forte. Então, assim, quando você entra no teatro, você tem ali alguma coisa que é uma materialidade. E a gente lida muito com o signo. A Anne Berstfeld, ela fala assim, tudo que você bota no teatro, mesmo sem querer, uma cor que está ali sem querer, vai se transformar em signo e o público vai ler. Mas talvez não em signo. Uma cor vai te afetar por algum lugar que é junto com o sentido. O teatro te afeta pelas duas coisas. É importante, eu acho, gente, quando vai ao teatro, você tem sim que dar conta daquilo, se você vai fazer uma crítica, se você vai escrever. Mas eu acho que antes de qualquer coisa, você é um espectador que vai ali para ser afetado por aquilo. E se você é um crítico que está muito preocupado com o sentido ali, no momento que aquilo acontece, anotando irracional, você não vai ser afetado por aquela proposta que, por mais que seja mais ou menos, você pode botar uma pessoa do meio da rua, trabalhar com esse sentido diretamente, tem várias categorias de teatro, né? Mas eu acho que toda categoria de teatro, mesmo o Brecht nunca pregou o distanciamento no sentido da frieza, né? Ele quer que a cena aconteça e que você entenda o que aquilo está acontecendo. Por exemplo, ontem eu vim aqui, eu vim ver o espetáculo deles. Eu não tinha lido nada a respeito, recebi aquele papelzinho, falei, não vou ler. Sabe assim, não vou ler, deixa eu primeiro tentar fazer essa imersão. Porque se você entra aqui, quando você senta ali, tem uma luz, quando entra um ator em cena, para mim ontem, eu estava sentada ali, entra um ator, primeiro entra o quê? Entra um corpo, e um corpo inteiro, né? Porque, assim, não é um corpo cotidiano, nem um corpo tenso, nem ele entrou em silêncio, inteiro, com os pés no chão, e para mim era uma coisa assim, que já dá aquela relaxada na cadeira, né? Você fala, nossa, alguém que, né, sabe o que está fazendo, né? Está trabalhando com um corpo, isso é gostoso você ver isso, você vê um ator assim, porque às vezes, né, tem uma coisa, eu sou uma, né, não consigo ter uma coisa, né, firme, isso já te dá uma, não é que você pense, né, você não está nem pensando nada, você nem sabe o que vai vir, você está ali assim, o que vai acontecer? Você é afetado por uma presença, eu acho, antes de mais nada. Se fosse uma presença diferente, ela ia te afetar diferente. Aquilo afeta assim, nossa, chega uma coisa firme, que fica em silêncio, que olha para você e começa a falar, inclusive disso, assim, do corpo. Depois tem uma plataforma que ele sobe, né, de ferro, que ele sobe em cima e que isso dá um desequilíbrio. Isso está dizendo alguma coisa, está te propondo alguma coisa, independente de qualquer palavra que venha. Então, aquilo te dá de alguma forma, acho que eu tenho que ir junto com isso, né? A sua tendência é achar isso, de alguma forma você vai. E eu achei impressionante, claro que você investe no espetáculo aquilo que cada um investe. A teoria da recepção diz exatamente isso, que toda obra, ela é toda, ele está falando de literatura, de quadros, de tudo. O teatro mais do que nunca, porque ela não existe, né? Como materialidade, a não ser naquele momento. Assim, toda obra, ela é uma virtualidade. O que eles chamam de obra é aquilo que só acontece na conexão entre um receptor e aquele efeito de criação que está ali, aquela materialidade. Ali acontece uma obra, na hora que acontece aquilo. Difícil é pesquisar isso, que é o que eu estou tentando fazer, pesquisar essa conexão, esse momento que acontece. Mas assim, toda obra acontece nesse momento. Claro que eu investi isso, mas quando ele começou a falar, eu não conhecia o texto, não sabia do que era. E tem uma viagem que vai e volta em tempos diferentes, né? Esse errante que vai em tempos, e você percebe que tem isso, que vai e que volta. Uma hora que ele fala, algumas frases vêm, né? Você não está fazendo não dá para fazer uma ligação pelo sentido ali. Algumas frases, mas eu até tinha uma... antes, o gado andava à deriva.
depois criaram-se costumes, alguma coisa assim, ele fala costumes e tal, mas por que continuamos a saltar como juntos, todos juntos? Sabe, parecia que ele estava falando do antes, dessa criação toda de sentidos da cultura, e como é que agora volta. O espetáculo o tempo todo, ele te dá uma ideia de que ele passa por vários lugares, mas alguma coisa se repete. Uma guerra, uma violência, um abandono, uma solidão. E tem a frase do Gundert que fala assim, nossa, se tudo se transforma tanto, por que tudo parece tão igual? Não é que o espetáculo tem uma resposta para isso, mas de alguma forma, quando eu entrei ali, eu fui viajando nisso. Na hora eu não pensei nada, eu fui viajando. Ele me propõe muitas imagens, né? Imagens de guerra, imagens de pessoas. Aí tem um Deus que vigia tudo, de repente tem uma câmera que vigia tudo, ele vem para cá de novo. Ele está o tempo todo. E cada um de nós que nasce, parece que a gente já nasce com esse peso todo da cultura em cima da gente. A gente não nasce mais à deriva como o primeiro gado, né? A gente não nasce mais nessa inocência. A gente já nasce com tudo isso, a gente tem que lidar com tudo isso. Mas o que eu acho, o que me tem uma iluminação nesse texto, com essa ideia de produção de presença, que o sentido não pode dar conta, é que eu sempre achei que, como crítica, eu não devia ficar anotando. Eu sempre tive essa resistência. Por exemplo, o Maxim Luiz, que é um crítico que eu gosto, eu tenho muito respeito para ele, é um crítico de uma outra geração. Ele era do Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil foi um grande jornal no Rio, eu cresci lá. E era um crítico, e ele faz essa crítica exatamente que vem do texto, vai, né, os figurinos, os atores, ele vai todo dissecando, ele tem esse modelo antigo. O Maxim Luiz anota muito dentro do teatro, e ele era um modelo para mim, mas eu não posso, para mim anotar no teatro é um absurdo, porque eu tenho que me mergulhar naquela obra, eu tenho que me bater com aquilo. E tem que ficar na dúvida, tem que falar, nossa, eu senti isso. Depois, sim, eu peguei o texto, eu fui olhar, tinha uma palavra no texto que na hora nem bateu assim, escravideias. Eu falei, nossa, escravideias, né? Tem a ver com isso que eu estou lendo. Enfim, a Luciana teve uma porta de entrada, a gente conversou um pouquinho depois, ela teve uma porta de entrada totalmente diferente, com texto totalmente pessoal, assim, ela ficou numa outra emoção. O teatro tem muitas portas de entrada, né, para ele, muitas portas de entrada. Algumas que você sai de lá e você foi afetado por aquilo sem saber explicar exatamente o que é. E às vezes tem que ir à luta mesmo para você escrever sobre aquilo. Você tem que ir à luta, você tem que pegar o papel. Quando eu fui ver a Filosofia na Alcova, do SAD, lá no SAD, em São Paulo, eu gostei demais do espetáculo, da primeira montagem que eu gostei demais. Eu falei, eu não sei falar sobre isso. Eu fui conversar com o Rodolfo Garcia Vaz, conversar com o diretor, vem cá, vamos falar sobre isso, não sei o quê. Peguei o livro da Eliane Roberts de Moraes, que agora eu adoro ela, mas eu não conhecia, que é uma especialista em SAD, uma mulher que estuda SAD. Peguei o livro dela, fui estudar o SAD e fazer a crítica. E assim, nenhuma vergonha de chegar para o diretor e falar assim, olha, isso aqui eu conheço menos que você. Eu gostei do espetáculo, eu quero falar sobre ele. Mas eu não quero falar assim, sabe? Primeiro eu entrei nessa materialidade do espetáculo, que era muito forte, né? O SAD, né? Era muito forte. Agora eu vou falar sobre isso, mas eu tenho que me instrumentalizar um pouco. Mas enfim, eu não sei se eu consegui, porque eu saí do que... Né? Mas eu quis trazer essa ideia de que eu acho que a gente está sentindo cada vez mais isso. A gente anda pela rua, e você anda para pegar o metrô, daqui a pouco você fala, onde eu passei? Quem eu vi? A gente não vê mais nada, né? A gente está tudo na cabeça, a gente vai andando, pensando nas coisas, e a gente está muito descolado da matéria, da vida e do corpo. E eu acho que o teatro é o lugar onde te cola nisso, mesmo quando ele não quer, mesmo quando ele nega totalmente o corpo e tal, mas é impossível, né? O teatro trabalha com matéria. E é interessante, é o lugar onde essas oscilações acontecem. E eu acho que a gente tem que se deixar, é muito difícil. Uma frase que eu vou pegar para ler, que é muito legal, que o cara fala, um tal de Martin Seal, que ele cita. Vou fechar aqui, tá? Ele procura compreender as condições, isso ele está falando de filosofia, não está falando de teatro. Está falando a compreender as condições e instrumentos com os quais é possível produzir aparência, ele está chamando de aparência, presença, né?
num ambiente social e cultural em que a atribuição de sentido e não a percepção sensorial é institucionalmente primordial no modo como lidamos com o mundo. Fala que a autorreferência é predominante numa cultura de presença ao corpo. A autorreferência numa cultura de presença, ele está falando, quando o Gomes fala isso, ele fala do Ocidente. Mas a gente esquece, né? A África, com toda a sua cultura, a gente esquece os incas, a gente esquece os nossos índios, a gente esquece... Porque os orientais, que tem uma outra relação com isso, somos nós ocidentais que estamos nessa briga total. Mas enfim, vou falhar mais nisso, não. Acho que isso já... Né, isso não falo não. Vamos conversar. Vamos abrir então para as pessoas, para as perguntas. Não, vai lá para Aristóteles, para Poético, enfim. E, resumindo um pouco, assim, ela fala que há uma hegemonia do conteúdo e que esse olhar voltado para o conteúdo na observação da obra de arte, né, no olhar para a obra de arte, nos levaria a tentar interpretar a obra de arte. Né? Está falando também de maneira geral. Mas enquanto eu lia, eu estava pensando no teatro. Assim. Quando se você olhar e tentar sempre interpretar, você vai estar fazendo um recorte que é, no mínimo, redutor num período como o nosso. Né? Por exemplo, você vai olhar a obra do Roberto Alvim. Né? Como é que você vai olhar tentando interpretar aquilo? Se o trabalho do crítico for trazer uma nova interpretação, né? Que seria o X quer dizer Y, na verdade, é o exemplo que ela dá. Né? Se você for olhar para uma obra do Alvim lá, que foi o que veio para Curitiba, Hierônimos nas Masmorras, né? O palco, assim, você deve ver bastante lá em São Paulo, né? Mas, assim, o palco inteiro preto, né? Aí uma luzinha pequena no rosto da protagonista, e de repente ela some, aparece no fundo. Aquilo era bizarro, eu realmente não compreendia aquilo que tinha visto, assim, porque não era no campo da compreensão, né? Não era no campo da interpretação. Não era o que o Alvim está querendo me dizer com essa obra, ou o que o Le Prévost está querendo me dizer com esse texto. E eu achei, assim, isso um nulo na boca do estômago, porque como pensar a partir de um ponto de vista que te tira a interpretação? Como é que você... Mas eu acho que tem que ser um equilíbrio, né? Quando ele fala, não é para tirar a interpretação. Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre os efeitos de presença e de interpretação, porque se você tira, você vai formar um outro dogma, um outro paradigma, que não é legal também, sabe? Não pode ser só para um lado. A peça do Alvim, quer dizer, o Alvim trabalha no extremo disso, mas tem outros grupos que não, que equilibram mais isso, e tem outros que não estão nem preocupados com isso. Eu acho que um crítico tem que conhecer isso. Quando eu falo da presença, também é para você entrar no espetáculo de cada um com isso na cabeça. Com essa ideia de presença. A Susan Sontag, ela está trabalhando, a fonte dela é muito engraçado. Quando eu li isso, eu comecei a receber de várias pessoas trechos dela, até puseram no meu Facebook os trechos da Susan Sontag, falando de presença, porque ela está com essa discussão também. Eu acho que muitas pessoas estão de forma diferente. O único medo é que vire de novo um paradigma. Não é para ser isso, sabe? Então agora a interpretação não vale mais nada. Não, eu acho que você vai ter que sair com ela. A gente ainda escreve crítica com palavras. A gente ainda escreve crítica com pensamento. A gente ainda pensa com palavras. Ainda pensa com palavras e é muito difícil. Eu acho que é para a gente estar atento, que tem mais do que isso. Mais do que esse sentido. E na hora que você for fazer isso, levar em conta o que te afetou, sabe? Levar em conta que o teatro te afetou por outros canais. Isso é muito importante. É sobretudo na hora que você está lá. Porque se você entra no teatro e começa a sentar assim, mas o que é mesmo que eu vou, né? O que eu vou fazer como crítica disso? É amor, entendeu? Dá amor. Assim, você tem que fazer uma imersão, você tem que estar inteiro ali, com o corpo inteiro, com as emoções, com tudo. E saber que tem todo o teu limite, tudo que você investe naquele dia, a tua história de vida, está tudo investido ali naquela hora. E tem dia que é melhor, e tem dia que... Ontem eu sentei aqui em total estado de recepção. Eu vim aqui para isso. Eu estava feliz de estar aqui, eu sentei nessa cadeira, eu sentei muito aberta para a recepção do espetáculo. Eu viajei junto com ele. Talvez, se eu tivesse sentado em outro dia, em outro momento, se você não faz igual, você também tem que estar atento a você, a tudo isso.
É difícil, né, gente? Se fosse fácil, a gente não estava aqui discutindo. É difícil fazer teatro, é difícil fazer crítica. É tudo difícil. É importante ter, né, isso. Você vai ver mais de uma vez, Beth? Quando eu posso, eu vou. Porque daí você naturaliza um pouquinho mais dessa disposição do espectador um dia, né? É o ideal, né? É o ideal. O Décio de Almeida Prado falava isso, que às vezes ele ia ver um espetáculo e falava, não é o suficiente uma vez. Eu tenho que ver esse espetáculo de novo para conseguir escrever sobre ele. É o ideal, que você visse mais de uma vez, que você lesse material, que você, né, tivesse... A Mariângela Alves de Lima, que eu gosto muito, que é uma crítica do Caderno 2, que eu gostava muito dela, saiu agora. Mas a Mariângela, assim, ela se recusava a ler qualquer matéria, qualquer coisa antes de ir ao teatro. Não lia nada. E guardava tudo. Depois que ela viu, ela queria ler tudo. O texto, todas as matérias, tudo isso. É uma forma de fazer, né? É uma forma interessante de você se afetar por aquilo com a tua coisa e depois ler muita coisa. Se for o caso, ver de novo. Assim, agora o Vertigem, ela foi lá ver, a gente queria que ela falasse do espetáculo, que ela escrevesse para o grupo e tal. Ela falou, só que eu quero ver de novo. Ela pediu para ver de novo para a gente fazer. Uma pessoa com muitos anos de experiência, né? Assim, você vê que o medo da gente de ir no espetáculo à noite, no dia seguinte, ela escrever alguma coisa, lógico que você tem medo. Eu escrevi uma coisa recentemente para a revista da Sala Preta, da USP, sobre o espetáculo Orfeu Mestiço. Eu levei um tempão escrevendo. Sabe assim, eu tive uma coisa, eu falei, nossa, tem uma coisa ali que me incomoda. E é Eurídice, eles trabalham Orfeu Mestiço com um mito, você vai ler um mito, não sei o quê. Eu escrevi um negócio, e eu escrevi uma hora que eu falei assim, falha, na seguinte, falha nesse momento. Eu escrevi isso. Aí, escrevi isso. E assim, eles fazem uma paralela, né? um mito de Eurídice. E Eurídice, Orfeu olha para trás por causa de uma coisa, eles fazem uma mudança contemporânea de por que Orfeu olha para trás. E é maravilhoso, porque no mito ele olha para trás para ver Eurídice, e lá ele olha para trás. Eurídice, na peça, é uma guerrilheira que morreu na tortura em 68 lá. Orfeu é um ministro do Supremo, da Justiça, que vai desenterrar o corpo, lá finalmente exumar o corpo da guerrilheira torturada, e ele vai enterrar esse corpo. Então ele faz uma volta aos infernos, né? Ele faz um retorno àquilo que ele viveu. No espetáculo, Eurídice olha para trás por causa do coronel, que é amigo dele. O vínculo que faz ele olhar para trás é o vínculo com o coronel, que é o padrinho dele. É assim, é um homem cordial brasileiro, né? Eles trabalham com isso porque você é teu padrinho, mas não é a mesma classe que você, e você vai se danar por causa disso. Ou ele se dana por causa disso, Eurídice morre por causa disso. Mas quando ele volta disso, ele resolve pedir demissão do Supremo Tribunal de Justiça e ele vai lutar no Sem Terra. E para mim isso é um equívoco de pensamento. Assim. Por que você só vale se for você lutar por Sem Terra? Não vale se você lutar no Ministério da Justiça? Não vale você lutar com teatro? Não vale o simbólico? Você fazendo teatro, você não está fazendo uma atuação política sobre o imaginário? Só vale... Enfim, mas gente, a palavra falha é horrível. Alguém chegou para mim e falou assim, Beth, mas você disse que o espetáculo falhou? Mas é isso, você fez um julgamento. Eu falei, gente, é mesmo, eu não podia ter falado essa palavra. Não podia. Ao mesmo tempo, eu podia sim apontar aquilo como alguma coisa que eu considero que, né, que tem uma implicação nisso. Eu tentei escrever isso lá. Que você... Mas falha é uma péssima palavra. Falhei, eu escrevi falha, eu escrevi isso há 3 meses. Então, assim, a gente está o tempo todo se embate. Como você dá conta, como você escreve, como você me cala a boca. Eu tenho a impressão, assim, pensando, né, historicamente, assim, que o espectador das artes visuais já está bem mais acostumado com isso, né, a se relacionar com a obra de uma outra forma. E parece que o espectador de teatro senta no teatro e assim, espera que só vai se comunicar com aquilo que é reconhecível, né? Não sei se pela ideia do texto, enfim, sei lá, mas eu sinto assim que o público que no teatro é diferente. E, enfim, é isso. Eu acho que quer falar. Não, só que eu acho que a gente está muito acostumado com o tipo de drama, a gente ainda não saiu, grande parte dos espectadores ainda não saíram de um modelo de um tipo de drama em que ele possa identificar uma história.
às vezes para alguns críticos de teatro seria um problema, se não tem uma história que você identifica, eles já não sabem como se relacionar com aquilo, se não tem personagens, não conhece. Agora, mas não era isso que eu ia falar, eu acabei de perder o que era importante dizer depois. Você falou que... A diferença do espectador das artes visuais. Das artes visuais pro de teatro. Eu lembrei. Até um dos autores com que eu trabalho, né, no mestrado, é o Jorge Dubat. Ele é um argentino, ele tenta fazer uma filosofia do teatro. E o começo do texto dele eu acho assim, super importante. Ele tenta muito colocar o teatro em relação ao mundo, né, ao mundo tal como se configura agora. E aí ele coloca assim, do cinema, da televisão e o próprio jornalismo, a mídia, eles dão conta da representação de uma maneira tão mais cheia de técnicas, de uma maneira tão mais avassaladora que o teatro, que isso traz talvez um embotamento, e aí tem a ver com o que o Brecht fala, de um embotamento dos sentidos. A gente está muito, quem que é o espectador de teatro? A gente está um espectador que tem passa demais pela televisão e pelo cinema. Essa é uma presença muito mais forte na nossa vida mesmo, às vezes, do que o teatro. Então, ele busca aí, até ele tentando achar qual que é. Ele diz que o teatro está tentando se voltar para si, para tentar achar o que é a essência do teatro. E aí ele chega na relação de convívio. Né? Não que não seja, ele traça que o teatro é convívio, mais poiesis, mais expectação. Mas a poiesis e a expectação estão no cinema, está na televisão, está no jornalismo. Não, no jornalismo não é poiesis, mas está no cinema e está na televisão. O teatro tem como especificidade o convívio, a presença. Por isso que eu também me interesso muito por esse autor que a Beth fala. E aí, só que eu acho que, por isso que é tão importante o que ela está falando, porque a gente perdendo essa possibilidade de perceber, de pensar, de identificar, de valorizar a presença, a gente vai para o teatro buscando só isso. E como é que não vai ser assim se a gente vive mesmo nisso que a Beth falou, num lugar muito virtual? Eu lembro que o Thomas Richards, que é o cara que agora está no Instituto do Grotowski, ele foi para Belo Horizonte, eu fui entrevistar com ele, e isso foi uma das falas que mais ficou para mim dele. A gente trata muito o mundo como virtual. O garçom que está me servindo aqui tem uma tela entre mim e ele. Eu tô aqui comendo, eu tô aqui conversando com você, eu às vezes não olho para ele. A imagem que eu tenho dele é como a imagem que eu tenho no cinema, é uma imagem que é virtual. Então, a gente está com a nossa percepção muito afetada por essas outras linguagens. Então, e aí tem todo um teatro que está tentando mexer com isso, reverter isso de alguma maneira, e é o teatro que mais me interessa hoje. Né, que é um teatro que vai tentar te trazer para isso que a Beth falou, e por isso que é tão importante ela ter dito isso aqui, de trazer esse outro estado. O Gumbrech fala demais, nunca tem só presença e nunca tem só sentido. Impossível essa situação de só presença e só sentido. O que acontece é que em algumas situações uma domina sobre a outra, mas sempre tem as duas coisas. Só que talvez a gente esteja mesmo desaprendendo a ver, a sentir, a ter essa experiência que não passe pelo sentido. E aí a gente tem isso, a gente tem uma percepção prévia que a gente carrega. Deixa eu ver lá qual que é a história dessa peça, ou quais são os sentidos ainda dessa peça, e a gente fica preso nisso. E a gente como crítico fica, né? E aí isso é o que precisa ser combatido sempre, todo dia, com todo texto, em toda vez que eu vou ao teatro, sento diante do espetáculo. Não sei se eu respondi, mas... Sim, claro. Você pega o ensaio ponto Hamlet da Companhia dos Atores, o Hamlet está lá. Eu também acho assim, não necessariamente você precisa eliminar a fábula, né? O teatro que está fazendo isso pode fazer isso muito bacana também. Eu detesto quando a gente cria uma fórmula, agora tem que ser isso. E eu acho que o legal é quando essa coisa está equilibrada. Né? Na peça de ontem, por exemplo, eu não sabia que eles estavam trabalhando com Borges, estavam trabalhando... Mas eu falei, nossa, esse labirinto, né? Esse labirinto me lembra Borges, porque eu tinha lido Borges do labirinto. Aí depois tinha um fio de Ariadne. Falei, nossa, a tentativa de saída, você vai identificando coisas e vai fazendo a sua própria história na cabeça. Não quer dizer que não tem uma historinha que você não faça, porque a gente tem... Eu acho que a gente tem... O ser humano quer fabular, né? Desde as crianças, a gente quer contar história.
Acho que a gente quer isso. Eu acho que quando você limpa demais isso também, né? Não sendo uma regra. Não sendo uma regra, porque você não precisa limpar isso de todo necessariamente. Às vezes você faz isso e cria uma materialidade com muita potência para te afetar, mas às vezes também pode não ter potência nenhuma. E uma coisa que está na fábula tem uma superpotência de contar uma história. Mas sempre vai ter isso, sempre vai ter presença e conteúdo. O que eu acho que é um movimento nesse momento é de tentar jogar a gente para a presença, às vezes até errado, às vezes até extremado, às vezes indo para um lado que fica tão, né, que você afasta o espectador que vive num mundo que é um mundo de fábula, de sentido, de quando é esse mundo que a gente vive. Então também, você já se radicaliza tanto que você descola também da pessoa. Eu acho que é importante você ter consciência de que esse é uma questão nesse momento. Assim, tanto como crítico, sobretudo, né, como criador. E eu acho assim, que espetáculo quando você cria, aqui tem muito estudante de teatro, né, mas eu acho assim, quando você cria, você também cria com as dúvidas, né? Você também cria com as arestas. Você, quando chega um espetáculo pronto, você também tem muitas dúvidas e muitas arestas. Eu acho que quando o outro te levanta também coisas, às vezes te levanta até as suas próprias, né? Te dá, é bom quando a gente consegue isso, a gente persegue isso, né? Olhar para aquilo com um olhar generoso, fazer o melhor possível, descobrir alguma coisa. Eu comentei com a Olga, né? E com ele, assim, eles trazem vários idiomas no espetáculo, né? De repente vem francês, vem inglês, dessa ideia de um homem que são todos os homens. É interessante vir. Nossa, mas eu senti falta de chinês, de coreano, de uma língua asiática, né? Aí a gente comentou sobre isso, quer dizer, aí eles, poxa, é mesmo. Enfim, é legal essa interlocução. Olha, se aqui tem uma ideia, essa ideia pode crescer, né? Por que não? A gente acaba pensando em inglês, espanhol, francês, porque, né? Porque são as línguas, mas por que não? Eu acho que... Fala, senhor. Um tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube que era de uma série do Itaú Cultural, não sei se é um seminário que era sobre crítica literária. Nesse vídeo que eu vi tinha um professor lá, que eu não lembro o nome, mas acho que não é tão importante quanto a ideia que ele botou lá. Primeiro, retomando o que a Luciana disse da crise, né, da crítica, ele estava falando sobre isso e ele chamou a atenção que a raiz da palavra crise, análise, crítica, análise, a raiz remete à crise. Então ele falou que a crítica instaura uma crise no objeto de análise. Aí daí ele estava falando, né, de que a gente que se perdeu aquela coisa do juiz, né? Bom, isso é bom, isso é ruim, como vocês estão dizendo aí. E que uma possível solução para isso seria um corpo a corpo com a obra. Ou seja, você não vai partir de uma lógica pré-determinada para julgar alguma coisa. O resultado da crítica vai muito mais do corpo a corpo que você vai ter. Que vem também com, quantas vezes você assistiu um espetáculo, uma só, duas, entende? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, vocês na verdade, dessa questão desse corpo a corpo que vocês estavam comentando e das ferramentas para uma análise. Como fazer essa mediação, se vocês acham que existe mesmo essa relação e como ela se dá. Eu acho, por exemplo, o que eu falei do Orfeu foi um corpo a corpo com a obra. Assim, eu custei muito a conseguir escrever aquele texto. Assim, alguém está fazendo teatro hip hop, né? O Orfeu Mestiço é um teatro hip hop. Você tem que ir lá conhecer alguma coisa do hip hop, mas assim, eu vi aquela peça, eu vi mais de uma vez, eles voltam no tempo, alguma coisa me incomodava ali, que eu não conseguia detectar onde me incomodava. Eu fiquei um tempo, eu peguei e pedi emprestado o texto, pedi um texto para a autora. Aí ela falou, eu tenho um DVD, eu falei, me dá. Eu peguei o DVD, eu vi de novo, eu custei a entender, aí eu fui no mito, sabe? Eu acho que eu não fui em nenhuma teoria, nesse sentido, que eu acho que é um corpo a corpo com a obra. Eu fui no mito, né, no mito de Orfeu, como é que é esse mito lá na mitologia grega? O que ele diz?
Aí fui procurar ler sobre isso, que eu não conheço tão bem assim, eu não tenho uma super informação. Aí fui na peça de novo, Eu falei, nossa, o que me incomoda é isso. Porque eu gosto muito do espetáculo. O espetáculo tem muitas coisas muito legais que eu tentei trazer, os elementos que eu achava legal do espetáculo. A forma como ele trabalha, o tempo que vai e que volta, a música, a forma como ele trabalha o hip hop, já com a mitologia africana, e ele trabalha essa volta ao Hades também como uma possibilidade de você fazer isso no terreiro de Umbanda, que você incorpora. Ele vai misturando culturas e faz isso num espetáculo que ele trabalha com véus, com uma cortina, não vamos ficar falando aqui no tempo, mas enfim, que é muito bacana. Mas é com a obra. Ali, por exemplo, foi com a obra. Um embate assim, terrível até escrever, e depois que eu fiquei satisfeita, que eu escrevi, que eu mandei, ainda levei uma porrada depois, nossa, é mesmo. Mas assim, aí eu acho que não é para deixar de mostrar a crise. Assim, de alguma forma eu coloquei em crise alguma coisa ali. E a obra te coloca em crise, né? Isso também, a obra te coloca em crise. Você vai ver uma peça, nossa, se eu tivesse que escrever sobre a peça deles no dia seguinte, aquela coisa do jornal que você vai ver à noite, tem que escrever no dia seguinte, eu não seria capaz de escrever decentemente. Sabe, eu teria que ler um pouco mais, ler o texto, como eu fiz até hoje de manhã, eu li o texto. Teria que, sabe, você tem um tempo para aquilo. Então, às vezes, uma obra, às vezes não, você está revendo, nossa, pum, você escreve, você conseguiu pensar uma coisa daquilo. Outras não, né? Você tem que colocar em crise a obra, assim, acho importante você, né, trabalhar achar alguma coisa ali que você fala, não, isso é legal, mas isso aqui, né, é interessante, mas a obra também te colocar em crise também é muito legal, né? Quando isso acontece, você não sabe o que fazer com aquilo. Foi o que você nem falou da obra do Alvin, né? De um espetáculo que te deixa, que te desestabiliza, que te tira das tuas certezas que você tinha a respeito de como olhar para ele. É um pouco isso, né? Eu tive isso muito aqui. Aqui em Curitiba várias vezes. Eu acho que faz parte do processo de formação de qualquer espectador, crítico, mais do que ninguém. Aconteceu algumas vezes de alguns espetáculos que eu simplesmente não consegui me relacionar com eles e também não soube nem por onde começar a buscar. E se você se leva pelo estado de afetação que aquele espetáculo provocou em você, só para aquilo, sem buscar em algum lugar entender quais são as questões, o teu texto vai sair um texto que uma semana depois, antes disso, você se arrepende de ser escrito, né? Você esquece, isso passou. Acontece isso porque a gente é afetado pelo espetáculo, de qualquer maneira, sabendo ou não, entendendo ou não, conhecendo, tendo livro, não sei o quê, aquilo te afeta, te mobiliza, e às vezes você até quer colocar aquilo de alguma maneira. Então, escrever nessa primeira hora pode ser um problema. Embora o Miguel é um que sempre fala, que o Miguel não sei se é crítico lá de Minas, que ele fala que ele ficou em paz com o escrever a primeira hora que ele entendeu que o crítico era o primeiro historiador. Aquele que dá o primeiro, do calor da hora, ele faz o registro daquele espetáculo. Ok, de fato isso acontece, nem que seja para se desdizer depois. Mas tem me interessado muito, como ferramentas e tal, eu tô indo buscando muito, tem me motivado a escrever espetáculos que questionam representação. Então, assim, eu acho também que a gente vai encontrando os nossos caminhos. Né? A gente não dá conta, ninguém dá conta de tudo. Por exemplo, se eu tiver que escrever sobre esse teatro, tem um produtor que chama 3 atores e pega um texto e a gente faz uma montagem, por melhor que seja o diretor, por melhor que seja os atores, ali eu sei que o meu texto vai render menos, eu tenho menos vontade de escrever. Essa é uma limitação minha, não estou nem dizendo que aquilo é melhor ou pior, mas é uma limitação minha. Ali eu não entro tanto. Então acho que a gente também, tentando achar esse lugar de crítica, vai buscando uns caminhos. Eu tenho buscado uns caminhos de teatro de grupo. Eu gosto desses que questionam a representação, desses que questionam a presença,
E aí, com isso, eu estou buscando essas teorias para mim também. O meu mestrado vai ser nesse sentido. E eu, então, estou lendo autores que também vão questionar a representação, vão questionar a presença e coisas afins. E aí, de repente, eu vejo a Cristiane o meu mestrado é sobre o Márcio Abreu, mas de repente a Cristiane Jataí está fazendo isso, os meninos do Magilute lá no Recife estão fazendo isso, o Spunk está fazendo, assim, cada um com espetáculos completamente diferentes, em linhas de trabalho completamente diferentes. Mas o que eu fui buscar de formação, o que eu estou buscando de formação teórica, já me abre possibilidades de diálogo com esses espetáculos que vai além do é bom ou ruim, que vai além de uma primeira apreciação muito virgem daquilo. Então, eu não consigo acreditar em uma formação de crítica que não passe por isso, por você ir fazendo algumas escolhas ao longo da sua formação, de alguns temas que você acha que são temas importantes daquele momento para o teatro contemporâneo no sentido mais temporal mesmo, teatro contemporâneo daquele lugar, e perceber quais são algumas questões que estão pipocando, que vários grupos estão trabalhando, o que tremula ali. E aí buscar essas teorias e buscar entender um pensamento que baseia isso, por que a gente está fazendo, para tentar articular. Para mim, esse tem sido o caminho que está mais funcionando. Quando eu entro por aí, quando eu consigo usar esse referencial e falar com esses espetáculos, eu me sinto mais feliz como crítica, porque eu acho que eu consegui construir alguma coisa. Já daí entra uma obra completamente diferente. Eu fui ver o Alvin lá, os persas, que ele fez agora entre os pockets que ele foi fazer. Eu ainda não consegui escrever sobre o espetáculo, eu pretendo fazer isso. É um momento. Mas ele é curioso porque é um espetáculo que funciona muito calcado praticamente só na fala, né, na emissão. Os atores estão completamente parados, a luz só nos olhos deles, a Juliana Galdino a gente não vê se está de frente ou de costas, só a silhueta dela. Mas tem umas texturas nas vozes deles, são as vozes que vão te invadindo. E aí, pra mim, foi surpreendente, talvez por ingenuidade, que a gente é ingênuo tantas vezes, né? Foi surpreendente perceber um momento que eu falei, gente, é só fala, é só texto, mas o texto não é importante tanto. Os sentidos daquele texto, eles não chegam pra mim tanto, mesmo sendo só texto. Por que será? E aí é que eu fui entender que eram aquelas texturas, que eram aquelas vozes, que eram aquelas emoções que estavam me afetando. Eu não sei escrever direito sobre isso, mas eu estou pensando sobre isso desde então para tentar achar uma maneira, uma porta de entrada, um caminho que eu possa escrever e articular isso. Agora, é por isso também que eu acho tão importante a polifonia, né? Porque o ideal seria que a gente tivesse vários críticos e várias vozes. Daí que esses sites, que eu acho que a gente tem que passar a valorizar isso quando eu falo de lugares de poder. No São Paulo você tem o do Valmir, o Teatro Jornal, o Questão de Crítica. Eu acho que você teria que ter espaços que abrissem para vários, porque alguém não vai dar conta de todos os instrumentos, mas eu acho importante que todos os teatros estejam presentes e dialoguem, porque é essa ideia do temporalidade, né? Que você evolui. Então, que você vai ter ideia e aí você vai chegar que não... Assim, justamente quando você quebra esse paradigma do moderno, da ruptura, da inovação, do não sei o quê, você trabalha com espacialidade e com os convívios dos vários teatros. Eu acho isso fundamental. Desculpa, você queria falar? Não, eu ia... acho que até agora a gente... deixou o debate predominantemente na relação da crítica com a obra, né? Eu acho que já que a gente tem a oportunidade de ter vocês aqui, é interessante fazer uma coisa que você acabou de começar a fazer, um pensamento da relação da crítica com o veículo, né? E eu vejo que tem uma espécie de 3 modelos que foram esboçados aqui. Uma que a crítica dentro da academia, eu sei que vocês duas estão trabalhando nas suas pós-graduações a respeito disso, não sei, Helena, mas... Então, a crítica dentro da academia. Aí você tem essa instância dos blogs, que de alguma maneira tem uma independência, mas, vamos dizer, grande parte disso que a gente chama de crítica e de que a gente cobra a existência e tal, está vinculado às críticas dentro de empresas de comunicação. E as empresas de comunicação, por vezes, têm interesses que não são nem parecidos com os interesses dos críticos ou com a necessidade da arte, disso que a Luciana falou, do crítico estar
inserido no contexto produtivo da arte. Né? Eu fico pensando, por exemplo, naquele episódio que aconteceu com o Luiz Fernando Ramos, um ano e pouco atrás, da Ombudsman da Folha, que começou a desancar o objeto que ele estava criando como crítica. Né? E, então, pensando nisso, quer dizer, a crítica de jornal, a crítica de revista, ela possivelmente é mais difundida, né, do que a crítica acadêmica ou do que a crítica independente. Então ela acessa uma audiência maior, mas por outro lado ela está tolhida por empresas de comunicação que têm seus compromissos políticos e econômicos. E daí eu queria que vocês, até lembrei agora da Gazeta do Povo e do infeliz episódio recente da Opinião do Jornal, então, enfim... Do colunista. Então, quando você vê tão declaradamente que as empresas de comunicação têm seus projetos de poder, de que maneira a crítica pode dialogar ou se sente travada, porque, lógico que polegada de jornal custa dinheiro, essas coisas que eu gostaria que vocês falassem a respeito. Eu acho que primeiro diferenciar, porque o episódio do Carlos Ramalhete ali é um colunista que atende a uma expectativa do jornal, certamente, mas a gente já tem pelo menos 6 artigos depois dizendo outra coisa. Não que isso tire alguma gravidade do fato dele existir ali dentro, mas não dá pra dizer o jornal pensou só isso. O jornal pensou várias coisas, o jornal são várias pessoas fazendo, só para diferenciar. Que foi um cara que fez um artigo extremamente homofóbico agora contra a adoção por casais que não seja mamãe e papai, e que já tinha feito na Marcha das Vadias também terrível contra a mulher. Ok, no caso do teatro é muito complicado, porque o teatro não é exatamente uma arte de massa, né, como o cinema, como música. Então, dentro dos veículos, muitas vezes, eu senti isso já em alguns lugares que eu trabalhei, ele não é levado em consideração o teatro em si pelos colegas repórteres, pelo editor, pelo coordenador, sei lá, das instâncias. As pessoas não vão ao teatro, tem às vezes uma visão de desdém em relação ao teatro, então não tem nem por onde começar um diálogo. Você consegue, mesmo assim, você precisa, por isso, inclusive, ter uma posição de militância lá dentro. Um jornalista / crítico de teatro que trabalha num jornal impresso, ele só vai conseguir fazer um trabalho dele se ele tiver uma posição de militância lá dentro, de cavar pauta, de cavar espaço, de, na hora de fazer a entrevista, mesmo que o teu chefe queira a coisa mais superficial do mundo, ir um pouco mais fundo, tentar buscar alguma coisa, algum pensamento do trabalho que faz, porque se ficar só na demanda, se você só cumprir a demanda que vem dos teus superiores, você não faz nada, absolutamente nada. Conseguir espaço para crítica é raro, quando consegue o pé da página. Difícil conseguir um abre, um espaço maior. E vai ser no dia seguinte, vai ser nesse calor da hora que é mais complicado. E, honestamente, não tem muito o que fazer. Se você consegue um espaço maior às vezes, você consegue, sei lá, uma matéria de domingo, um caderno de ideias, você batalha lá dentro por isso, muitas vezes depois não agrada, o resultado não é visto com bons olhos por quem está lá na edição. Eu me lembro de um feedback que eu recebi uma vez, mas você escreve para a classe? Existe esse pensamento, você escreve para a classe, eu preciso escrever para o espectador. E aí existe uma coisa que eu mais me tira do sério, assim, eu detesto, que é subestimar o espectador, subestimar o leitor de jornal, como o leitor de jornal fosse aquela pessoa que vai ao cinema do Shopping Miller, vê sei lá qual que é o da vez, o filme da vez, e aí pra ele o teatro é uma bizarrice, o teatro é aquela coisa que aquela gente esquisita faz, e eu vou escrever pra ele meio tentando explicar o que é essa coisa esquisita, umas curiosidades. Eu me lembro de um feedback que eu recebi uma vez, mas você escreve pra classe? Existe esse pensamento, você escreve para a classe, eu preciso escrever para o espectador. E aí existe uma coisa que eu mais me tira do sério, assim, eu detesto, que é subestimar o espectador, subestimar o leitor de jornal,
como o leitor de jornal fosse aquela pessoa que vai ao cinema do Shopping Miller, vê sei lá qual que é o da vez, o filme da vez, e aí pra ele o teatro é uma bizarrice, o teatro é aquela coisa que aquela gente esquisita faz, e eu vou escrever pra ele meio tentando explicar o que é essa coisa esquisita, umas curiosidades. Acho isso assintoso, mas eu vejo isso acontecer em jornais de vários lugares. Vejo isso também em Minas, em alguns jornais, às vezes quando não é o crítico, a pessoa que cobre mesmo, uma outra pessoa vai fazer e faz isso. Saiu agora uma matéria do Espanca, acho que vocês conheceram, já veio para cá várias vezes, eles acabaram estrearam ontem um espetáculo. E uma das frases da matéria, eu falei pro pessoal, no bar ao lado, a empada de frango custa R$1. Entendeu? Esse tipo de facilitação para o espectador. Olha, gente, sabe que a matéria começa dizendo que existe, sabe, que você que curte cultura, mas não é especialista, você poderia ir ali. Sabe por que você iria ali naquele galpão, naquela região pobre da cidade para ver um espetáculo? Olha, mas pode ser legal, porque eles têm um teatro que reflete e tem uma coisa, entendeu? Tem uma coisa assim toda, que eu acho ridículo, absurdo, mas é uma coisa que eu vejo em vários jornais, eu vejo em várias editoras de cultura, eu vejo vários jornalistas fazendo isso, que é quase um jornalismo de bizarrice, alguma coisa assim, olha gente, o que é esse pessoal aí de teatro, que sei lá, que usa essa camisa aí, Ricardo, né? Esse teatro que você faz deve ser coisa esquisita, deixa eu falar pro meu leitor, que é um senhor que fica sentado no jornal, dessa esquisitice que o Ricardo faz, de um jeito que ele não se sinta, sei lá, ofendido, burro. E eu me sinto burra nesse momento. Eu me sinto burra no momento que eu estou lendo um texto que me nivela lá por baixo. Também já vivi uma experiência um pouco diferente lá no Tempo. Tem uma editora eu saí do Tempo agora, mas uma editora que gosta de teatro, 2 ou 3 pessoas escrevendo sobre teatro, fazendo mestrado em teatro. Então, assim, existe a possibilidade de ter alguém dentro do jornal que também milite. Aí a gente conseguia dar, às vezes, várias capas para teatro, lindo. Só que no jornal é tabloide. Mesmo as capas, é um espaço reduzido. Para conseguir dar uma crítica, quando a gente propunha, entrava. Mas é um espaço muito reduzido. Mesmo assim, a limitação do jornal é terrível. Então, assim, eu chego a um momento que eu não acredito mais, não acredito no jornalismo impresso como lugar de crítica. Estou, inclusive, saindo do jornalismo impresso por isso. Estou me dedicando agora ao mestrado. Eu estou lá com questão de crítica quando eu quero escrever um texto sobre um espetáculo que me move a isso. E estou tentando cavar, porque eu acho que a gente tem que fazer isso, um espaço online. Vou tentar criar, estou fazendo um projeto para isso, uma revista online para ter cobertura de teatro e crítica de teatro com a qualidade mínima que a gente precisa ter. Só que aí a gente precisa de iniciativa. Não tem, às vezes, os modelos, é difícil conseguir por uma lei, por um fundo, por não sei o quê. Mas aí a gente precisa ter iniciativa e precisa disso que a Beth estava falando, que é vocês também, todo mundo, valorizar. Porque senão é só... Eu sei que para a hora de escrever na Funarte, na hora de escrever não sei em qual edital, ter um texto no jornal ajuda. Né? A Cristiane já está aí também conversando com ela, falou assim, não, é ótimo, mas na internet só chega quem procura. O jornal, a Gazeta do Povo, chega para todo mundo, a princípio todo mundo quer, né? Mas assim, todo mundo que assina, o cara que está interessado em política, o cara que está interessado no esporte, chegaria para todo mundo e está lá a informação de que tem outro espetáculo. Mas eu também coloco entre aspas, porque aí fica um pensamento no jornal assim, você tem que escrever um texto que agrade o cara que não gosta do teatro, que está lendo do jornal para o esporte, mas ele assim, se interesse por ler aquele texto. Eu não consigo compactuar com isso, eu acho que não funciona. Acho que eu tenho que escrever texto para quem gosta de teatro. Ou para quem gosta de arte, ou para quem gosta de pensar a respeito dessas coisas. Se eu escrever para quem não gosta, eu não vou afetar ninguém, eu não vou atingir ninguém. Né? Então, eu não acredito mais no jornalismo diário, impresso, como lugar de crítica. Revistas, acho que a gente precisa criar. Sites, a gente precisa criar esses espaços. Acadêmica, que aí você não vai ler 20 páginas sobre um espetáculo. Sabe? Não é isso que você quer quando você vai ao teatro. Ao mesmo tempo, você não quer só aquele guia que fala, você quer um pouco mais. Talvez exista essa demanda e talvez a gente possa valorizar esses espaços sim. Talvez seja possível que a gente consiga fazer migrar a leitura e os leitores para algum espaço desse, um espaço que não é a pulverização, que aí não funciona.
mas que tivesse um espaço, que as pessoas soubessem, olha, se eu quero saber de teatro, se eu quero saber de arte plástica, eu quero fazer um programinha hoje à noite, sabe, antes do jantar e tal, eu vou ali ler. Ali vai ter um monte de coisa, online e tal. Inclusive o cara pode consultar na hora de sair de casa, pode ver, né, hoje em dia você consulta do celular, é muito mais fácil. Pode ser que a gente consiga criar esse espaço e valorizar esse espaço. Pode ser. Acho que no jornal, não é à toa que estão aqui 3 pessoas que trabalharam muito mais como repórter diária do que como crítico. Eu acho que no espaço do jornal, essa reportagem, essa pessoa que vai lá, entrevista para uma estreia, traz um quadrinho, traz alguma coisa, ela tem um papel muito importante. Eu fiz isso durante muito tempo, eu fiz isso muito mais do que crítica. Só que é um repórter, como ela fala, que milita, que gosta daquela área. E aí tem a Camila Molina, que eu sei até hoje, que hoje militando pelas artes plásticas. Sabe assim, aquele repórter que é parceiro, que é cúmplice, que vai lá, que entende, que entrevista, que tenta ver, vem, no caso do teatro, você vê ensaio. Quando você faz a matéria de estreia, você vê ensaio. Claro que você já tem uma visão crítica. Não está com um selinho escrito crítico, mas tem uma visão crítica ali. Se você já viu um ensaio, o que é que você traz? Então, eu acho que esse repórter diário, ele pode até não assumir a crítica. Eu fui num seminário que eu participei do Água, que o Antônio Araújo falou isso. Lá nesse seminário estava eu e no outro dia estava o Valmir Santos, que era da Folha. Olha que interessante, quem está aqui é o repórter diário e não crítico. A interlocução crítica passou muito para o repórter diário. Então eu acho assim, existe essa crítica que é mais, que coloca em crise, como ele falou, uma crítica talvez mais instrumentalizada, mais potente, que eu acho que pode estar nesses espaços voltados mesmo para a crítica, mas eu acho que no jornal tem que ter essa pessoa que está lá, sabe, sofrendo, com medo de escrever, e eu acho que aí sim, quem está fazendo tem que entender isso, que quem está lá dentro tem várias limitações, mas é um parceiro. Voltamos ao que foi o comecinho da conversa. É um parceiro, e a gente tem que sempre pensar isso juntos, que é o que está sendo feito aqui agora. Vamos pensar juntos como é que a gente resolve esse pepino. Porque eu acho que se a gente tem a revista acadêmica, que é um espaço muito interessante para você pensar com mais calma, com mais tempo, poder usar uma linguagem um pouco mais, né, um pouco mais cifrada, não é bem cifrada, mas uma linguagem mais... acadêmica. Né, acadêmica. Você também tem o blog que você pode escrever com mais espaço. A crítica que o Luiz Fernando Ramos fez sobre o Teatro de Vertigem na Folha de São Paulo tem 4 parágrafos. Pelo amor de Deus, é difícil você desenvolver qualquer pensamento em 4 parágrafos. Frases curtas, que é uma porque tem que exigência ser, da Folha. é uma exigência da Folha, com 7 linhas no máximo por parágrafo. Enfim, não dá, não rola. Agora, ele tem um espaço que ele pode fazer isso de um outro jeito. Mas também tem esse espaço do jornal, eu acho que também sim, tem a matéria que vai interessar o cara que gosta de esporte. Aí ele passa ali, vê uma imagem interessante, vê um quadrinho com uma frase, sabe, tirada, e não é que você vai simplificar, não é essa coisa boba, eu fui lá, gostei muito, lembrou da minha tia. Não é subjetivo, pessoal, não é isso. Mas você trazer alguma coisa da entrevista do autor, o que ele está querendo com aquilo dali, como é que foi aquele processo, o que tem naquele espetáculo que é interessante. Eu fazia uma coisa às vezes no jornal que era assim, preste atenção. Sabe assim? Eu não dizia o que era, preste atenção. Tem uma cena de um quadro que Paulo Otran faz, sabe assim, preste atenção naquilo. Aquilo era um momento, eu vi um ensaio, sabe, um momento especial de um ator que consegue com um gesto de corpo fazer uma coisa. Gente, às vezes aquilo vale o espetáculo inteiro, que pode ser um espetáculo mais convencional. Cara, você deu Paulo Tranco, 85 anos de estar fazendo um gesto que, nossa, que é maravilhoso. Então, assim, eu acho que o repórter diário tem esse papel, sabe? Ele não está lá cabeção, crítico, pensando toda a filosofia da humanidade, todas as teorias, mas ele está ali chamando para aquilo, porque ele é um apaixonado por teatro, ele é um apaixonado por arte plástica, por literatura, sabe? E ele vai lá junto, se embola junto, entrevista, faz, tira... E eu acho que a gente não devia abrir mão desse espaço, sabe? Desse espaço da grande imprensa também. Não, mas aí eu concordo. Eu digo a crítica. O texto de crítica. Esse eu acho que aí está complicado. Não cabe lá. Não cabe lá, e como me interessa buscar esse caminho, não é ali. Não tem espaço. Não tem exatamente. como, não tem espaço. Mas eu acho que o repórter diário, com visão crítica, esse espaço é super bacana. Ele precisa militar lá dentro. A Helena, nessa hora, está nesse espaço, entendeu?
está nesse espaço. Ela acabou de dizer que ela fez a matéria daqui, que depois a editora dela não ficou satisfeita, não foi isso? A gente sabe que é difícil a gente batalhar. Vou fazer uma tese com debate de crítica num grupo Obragem para quantas pessoas? 30 pessoas? O que isso Mas ela interessa? devia só ganhar 3. O que isso interessa para o jornal? Sabe? A gente ouve isso o tempo todo. Agora, quem está lá batalhando, está abrindo espaço para isso, tem que pegar essa pessoa e trazer ele, vir junto, entendeu? Tem que estar junto. A gente faz a formação junto. Quem é que nasce sabendo fazer teatro? O que a gente sabe a cada novo espetáculo que vocês vão fazer? Vocês sabem, sabe? Todo mundo tem dúvida para tudo quanto é lado. Faz e refaz. Pega o repórter diário e transforma num cúmplice nisso. Não é um cúmplice para passar a mão na cabeça, fazer a crítica, achar tudo lindo, não. Às vezes é na porrada, sabe? Silenciosa, Gábalos, vão lá. Porque a gente não quer fazer teatro só para estudantes de teatro, né, gente? Não rola, né? A gente tem que fazer teatro para as pessoas todas. França. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade, para a Helena, inspirado nas palavras da Beth sobre o espetáculo aqui da Obragem. Até achei, bacana. E eu queria saber, assim, o olhar super inspirado aí da Beth sobre o espetáculo deles e tal. Eu queria saber, a minha pergunta é super aberta, na verdade, mas você direciona da forma que você achar melhor, né? O que você tem a dizer sobre a cena teatral curitibana, né? O que você conhece, os grupos que você conhece, enfim, sobre o que você já falou, sobre... Queria que você falasse um pouco da cena aqui de Curitiba. Eu acho que eu estou indo nos passos da lua, assim. Eu tenho gostado muito desse teatro que questiona o próprio teatro, né, o próprio ato de interpretar. Eu acho incrível todos esses grupos super jovens que estão fazendo isso e que estão buscando uma linguagem própria, né. Acho bem interessante essa iniciativa do SESI, né, do Núcleo de Dramaturgia, de vocês, né, os novos autores que estão se formando. E o meu desejo, sim, é como a Beth falou, né, que haja essa parceria entre os próprios artistas, que a crítica seja vista como uma parceira, né, o próprio jornal, né, como um espaço democrático com as suas falhas, mas como um lugar de encontro mesmo, que acho que não é esse o inimigo, né, nem o crítico, nem o jornal. E, assim, ainda estou conhecendo, tem gente que eu ainda nem conheço, né? O Ricardo, acho que a gente só se conhece pelo Facebook, vamos nos conhecer hoje. Por telefone também. E eu realmente sinto essa coisa do sujeito pós-moderno, né? Me sinto uma transição, né? Os grupos estão passando por mim tão rápido, falo com as pessoas muito rapidamente, mas tem entrevistas que fazem, sabe, faz valer a profissão, assim, você se sente tão recompensado naquele momento. Realmente sinto essa falta do tempo mesmo, né, de poder e até o próprio espaço, né, para a opinião, porque eu gostaria, assim, de ser obrigada a escrever mais opinião, porque estou, né, me valendo um pouco dessa falta de espaço porque eu percebo, assim, que eu não tenho tanta predisposição para a polêmica, né? E não sei porque a crítica ainda é vista um pouco como um espaço para polemizar. E até o próprio leitor, acho que espera que você vai dizer se é bom ou se é ruim, né? E se é ruim, então você está atacando alguém, né? E acho que não é por aí. Então, espero que a gente possa conversar mais no futuro, né? E vejo, assim, que o amadurecimento vem naturalmente, né? Quando você se expõe ao teatro. Eu imagino que você também, né, Lu? Rapidamente foi... Isso é naturalmente, mas ele vem dessa vivência, de umas provocações que a gente recebe, mas vem da gente também tomar posição, né? Quanto mais eu vejo teatro, quanto mais eu leio sobre teatro, essas coisas, porque você pode ficar num lugar muito confortável, por isso que eu falei disso. Se a gente se limitar só às demandas que o jornal traz pra gente consegue ficar num lugar muito confortável. Acho que eu não preciso ler mais sobre teatro, não preciso vejo só os espetáculos de vez em quando, porque o jornal não me obriga a escrever, então eu faço a entrevista antes,
nem ver depois. Né? Tem um lugar muito confortável que eu posso ficar lá, sai tudo inofensivo e aquilo não me afeta. É uma construção, né? A gente vai construindo, a gente vai buscando, vencendo as próprias resistências, medos e quebrando a cara. Eu tive muitos desafios, porque acho que eu cheguei aqui numa fase em que estava realmente sem ninguém fazer nada, né? E eu te coloquei na fogueira também, né? Não, é verdade, eu tinha esquecido disso. A gente teve essa experiência boa. É verdade. Porque aí tinha os festivais de Curitiba, aí tinha blog do Caderno do G. Tem que escrever. É. E aí disso vem muita bobagem, vem muita coisa, vem muita tentativa, muito erro, muita falha, né? E foi aí que vieram as provocações também de receber e-mails onde você não sabe de nada, você é ignorante, você é burra. Eu nunca vou me esquecer da Léo Glick, dizendo que eu tinha preguiça mental. É inesquecível mesmo. Eu não acho que fosse o caso, mas assim, aquilo foi importante pra mim. Peraí, tem mais alguma coisa que eu não tô alcançando. Vamos lá, vamos tentar alcançar um pouquinho mais. Então, assim, foi por isso que eu brinquei desde o começo. Foi com muito embate aqui a minha trajetória. Mas ao mesmo tempo, quando eu fui embora, foi assim, tanta gente dizendo que ia sentir falta, que não precisava ter dito, então alguma coisa deu pra construir. É um começo, um pedacinho, assim, Curitiba não sabe tanto mais que isso. Mas assim, dá pra fazer, dá pra gente evoluir um pouquinho e construir alguma coisa e começar a ter um diálogo que você sinta que você também é importante para que aquela produção aconteça. Eu tô curiosa pra saber como é fora, assim. Porque eu tive a impressão, eu tô com um mês de blog, mas me assustou um pouco a facilidade com que as pessoas ofendem, assim, sabe? E ofender... Mas isso no blog, gente, blog, vocês leem os comentários da Folha de São Paulo? Assim, internet. É uma coisa horrível. Gente, online tem que ter moderação. Agora, Curitiba, é isso que eu falei, por isso que eu comecei a minha fala hoje falando disso. Gente, como não está inserido, fica um bicho estranho. A crítica é um bicho estranho, não está inserido, a gente não pertence a gente. É outra coisa, está contra mim. E quem é essa pessoa? Parece que tem uma coisa de... Quem é essa pessoa que está falando do meu trabalho que eu nunca vi na vida, né? E aí a responsabilidade está dos dois lados. Da gente que está falando do trabalho dele sem nunca ter visto ele na vida, achando que pode dizer para ele se o seu trabalho é bom ou ruim. Então vamos sair desse lugar. E ele que está dizendo, você não pode falar sobre o trabalho. Eu sou uma espectadora antes de tudo, inclusive. Né? Falar sobre o teu trabalho é importante, vamos criar um diálogo. Então, assim, dos dois lados precisa mudar a postura. E aqui é muito complicado, aqui é muito grave. Você tem outros lugares. Em Minas, em BH, para começar, existem 3 jornais com cadernos de cultura. Nenhum dos cadernos de cultura de lá é menor do que o da Gazeta do Povo. Então, já existe um panorama maior, né? E nos cadernos de cultura tem 1 ou 2 pessoas que escrevem sobre teatro. Então a gente tem pelo menos umas 6 pessoas lá em BH, jornalistas que escrevem sobre teatro, né, nesse todo. Isso não é de hoje. O Marcelo Castilho morreu no ano passado. Ele é um cara que tinha uma trajetória de anos escrevendo sobre teatro lá no estado de Minas. Goste ou não do texto dele, ele vinha fazendo isso há muito tempo. O Miguel da Anunciação está há 15 anos escrevendo no Hoje em Dia. Então, assim, isso já faz parte para os grupos também. O crítico é uma figura lá dentro. O Galpão Sinhorto, ele faz uma oficina de um curso núcleo de jornalismo cultural. Eu dei uma palestra sobre crítica, o Miguel deu outra, a Carol outra. Então, assim, a gente fez isso esse ano. A gente discute mais crítica. Está longe de ser um cenário ideal. Como São Paulo tem muito mais que BH ainda, que está longe de ser ideal. Mas se fala, se pensa, se conversa crítica, entendeu? Aqui não. Aqui, quando é que teve um outro evento sobre crítica de teatro, que você se lembra? Nossa, eu nunca... Não é? Eu acho que esse também, existe, pensar gente, nesse corpo a corpo, aqui, que tá aqui junto, isso aqui é né? importantíssimo, porque não existe, nunca tem. No máximo a gente, eu sento no Festival de Curitiba, eu vim, sentei com o Alexandre, com o Diego Fortes e com o Le Prevot, e a gente ficou conversando. Aquilo é uma coisa que às vezes eu não tive. Com o Ricardo, às vezes a gente consegue fazer isso em encontro num evento. Mas não tem um espaço para eu conversar com os outros artistas e para a gente negociar, ter essa negociação. Então é isso que eu acho, eu vim aqui muito com vontade, gente, eu vou poder voltar lá e falar assim, olha, a gente precisa criar isso, porque existem outros lugares onde isso existe. A gente precisa sair desse lugar em Curitiba. O Décio de Almeida Prado, que é um modelo de crítica, tem um livro, uma das biografias que se chama Crítica Cúmplice.
E o Décio fala que ele sentava no Nick Bar e conversava com o povo, vinha ensaiar e conversava com o povo do TBC. Quer dizer, ele não era esse crítico. E é um crítico com um texto maravilhoso, tem lá o seu paradigma do moderno que fritou na fogueira umas outras coisas que fugiam daquele paradigma. Ok, é o tempo da crítica dele. Mas é um crítico que escreve lindamente, maravilhoso e que não tinha esse medo. Porque eu acho assim, você se misturar, você ir lá, conversar e tal, não quer dizer você, você se promiscuir. Você pode conversar, entender, dialogar. O que é uma crítica? É uma interlocução crítica. Não é porque você faz num veículo X que você não pode conversar com as pessoas. O veículo dá um peso. E isso eu acho que é uma responsabilidade que tem que ter. Quando você escreve num blog pessoal, quando você fala aqui, eu fiz muita crítica oral e muita crítica por e-mail na minha vida, não no jornal. Eu vou lá no ensaio, senta aqui, vamos conversar. Sabe, você faz uma interlocução crítica, fiz isso demais durante o tempo que eu estava no Estadão. Assim como por e-mail também. Você vai ver e depois não tem espaço no jornal. Tá bom, eu mando por e-mail para você. É até mais gostoso por um lado, porque você não fica tão preocupado com aquilo que pode pesar num jornal, na interlocução com os outros, e você fica muito mais livre para, né, até para depois você pode receber de volta e falar, não, olha, nossa, é mesmo, deixa eu pensar disso, eu mudei minha opinião, né? Você está vendo coisas, você dialoga, a interlocução crítica. Quando você tem um espaço no jornal, isso você tem uma mais responsabilidade em relação a isso. Eu acho que você tem que ter mais cuidado, mas também dá para ser parceiro. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental, de parte a parte, buscar essa parceria. Não, a parceria tem que ter honestidade intelectual quando você escreve, sabe? Honestidade. Isso você tem que buscar, mas pode ser parceiro. Gente, a gente precisa fazer a última pergunta e encerrar. Eu só queria colocar uma coisa, assim, não existe gente fazendo N tipos de teatro, assim, mas até vocês falaram um momento, uma questão muito recorrente em coisas, já faz um tempo, assim, coisas que eu tô vendo, é esse questionamento da própria peça, esse questionamento do trabalho do ator, assim, algumas peças que não estão, que elas pegam muita referência do que elas querem tratar, mas elas acabam não falando mais da própria peça do que o que elas querem tratar, assim. E aí eu queria saber se vocês acham que se essa é a grande questão do teatro contemporâneo, porque tem muita gente que acha que para ser um novo teatro contemporâneo, digamos assim, precisa se colocar essa questão. Assim. Trabalhar a metalinguagem, né? Acho que, como eu falei, fora de fórmula, sem precisa ser isso, precisa ser aquilo. Talvez isso esteja acontecendo, é a crise que se fala, né? Um momento de crise que você começa a pensar o seu próprio ato de fazer para chegar em algum lugar. E pode ser que nesse pensar, em algum momento, você se descolhe mesmo e erre. Mas você já viu assim, às vezes na trajetória de um grupo, você vai olhando, ele fez um espetáculo maravilhoso, outro maravilhoso, e um outro péssimo. Aí aquele péssimo, você não consegue ler, você não consegue entender. Aí vem um seguinte muito interessante, que na verdade, se juntar aqueles bons com aquele péssimo, você vê que ele estava fazendo uma passagem. Agora, coitado do espectador que foi naquele péssimo, realmente sofreu. Estou dizendo que teatro, a gente é apaixonado por teatro, mas o teatro quando erra, e você na plateia, né, quando erra tudo, assim, naquele sentido de que moldou, mas nossa, não deu em nada, né? É horrível também. A gente sofre como espectador também. E sofre como artista também. Eu só estou tentando te responder assim, que não tem uma resposta para isso, sabe? Não acho que seja um máximo a metalinguagem. Não acho que o teatro precisa ficar voltando para ele, pensando ele o tempo todo. Ele pode fazer isso e fazer outra coisa, fazer junto, mas às vezes ele precisa disso. Às vezes um determinado grupo está precisando disso, sabe? E às vezes ele fica tão voltado para ele que ele quase que elimina o espectador, que é horrível. Mas talvez ele mais para frente, de tanto se pensar, ele se ache, né?
de tanto procurar isso, e mais pra frente ele Eu cria fico uma pensando outra que o maior coisa. problema é quando isso é uma fórmula, né? Tipo, Aí é porque ruim. precisa ter, não porque eu sinto necessidade de que isso aconteça, né? Não questionamento de fato, É, né? exatamente. Uma necessidade de questionar aquilo, de entender aquilo. Toda forma é ruim, sério. Se houvesse uma forma para fazer um teatro contemporâneo, você tem que ter isso, mais aquilo, aí você questiona a interpretação, daí você questiona isso, pronto, é um espetáculo contemporâneo, beleza, né? Eu gosto muito, eu estudo o Márcio Abreu, o Márcio falando dos meus espetáculos, o como é muito mais importante. Não deixa de ter fábula, geralmente tem uma fábula, geralmente tem uma história, mas aquilo, né, o como é mais importante. Então, isso, né, historicamente, todas as artes visuais, as outras artes também começaram a pensar uma crise de representação. Você tem que saber por que você está fazendo esse E o que questionamento, assim, né? então assim, não, se vende não um... só assim, é uma necessidade que eu tenho. Não, se você é uma fórmula assim que se faz teatro contemporâneo, igual o Sérgio, o artigo lá do Sérgio Carvalho fez, que é o brincadeira no blog, da Companhia do Latão, fez uma brincadeira, só pode chamar de brincadeira no blog, que é dando cinco maneiras de fazer teatro contemporâneo. E ele esvazia tudo, sabe? Ele esvazia questionamento de representação, ele esvazia presença, ele esvazia tudo. Não, se for desse jeito, não. Mas se é para você entender que tipo de relação, por exemplo, o oxigênio coloca isso. O que significa eu atuar? Eu vou falar para um personagem. Eu não posso assumir um personagem se eu não me importo, não me relaciono com ele. Aí ele destrói o personagem, aí ele vai para a narração. Aí, pra narrativa, aí eles começam com a narrativa e em um momento eles implodem a narrativa dizendo que a narrativa também não dá conta porque eu também não me relaciono com a coisa que eu tô narrando. Pra mim aquilo ali não é só vou pensar o teatro, eu tô pensando também maneiras de representação na vida. E isso é uma coisa que o Dubach coloca. A representação ela tá muito além do teatro já. Todas as instâncias da nossa vida aqui a gente está representando, né? Tem essa desdelimitação entre o teatro e a vida e o teatro e as outras artes. Não quer dizer que não existam suas especificidades, mas a representação ela tá em tudo quanto é canto. Então pensar representação no teatro não é necessariamente também só pensar teatro. Então quando vem de uma necessidade de pensar essas coisas, por que não? Né? Pode ser muito potente, pode ser muito forte. Eu pessoalmente, quando eu vou numa peça que me faz ficar consciente do fato de eu ser espectadora e de coloca isso em evidência, o fato de eu ser espectadora, o fato daquilo ser uma encenação, eu me sinto menos subestimada do que numa peça que vai trabalhar só com a ilusão. Embora tenha peças que trabalham com ilusão que eu acho incríveis, né? Mas então acho que são maneiras de trabalhar com a nossa própria percepção. Desde que não tem a forma. No espetáculo Vida ele fala, eu tô aqui, você tá aí, alguém saiu? Não, ele tá falando disso, ele tá falando do teatro, mas ele fala de um jeito que se você não perceber isso, você entra no espetáculo do mesmo modo, né? E se diverte, sem perceber que ele tá falando do próprio ato de representar. É muito gostoso quando se consegue isso, né? Mas é uma perseguição, né, gente? A gente muito mais erra do que acerta, a verdade é essa, né? Em qualquer área. Gente, vamos, né? Porque, coitados, eles estão ali... Obrigado, gente. Quero aproveitar só para convidar hoje, último dia, as Tramóias de José, aqui no espaço às 8. Obrigado, gente. Venha escrever uma crítica.